Fala pessoal, Alex aqui e trazendo novas atualizações aí do Aplicamente, né? Essa jornada aqui. Bom, hoje eu tive, desde ontem na verdade, eu fiz uma decisão que pode impactar um pouco a questão do Aplicamente, porque eu vou ter dois fronts agora, né? Tanto no web como no mobile. Por que essa decisão? Porque eu vi que alguns usuários estavam tendo dificuldades de acessar o aplicativo, de fazer o login, a questão de ser web, né? Mesmo sendo a questão do PWA, alguns usuários reportaram que tiveram uma certa dificuldade. Então, para facilitar essa questão, eu resolvi fazer um estudo primeiro, né, para ver a viabilidade de transformar o aplicativo, de fazer o aplicativo também e ter a web, né, o front-end e o aplicativo mobile para facilitar para o usuário. Então, nesse estudo aqui eu vim trazer para vocês as vantagens e as desvantagens que eu encontrei. Se vocês tiverem algo a acrescentar, vocês podem deixar nos comentários, eu agradeço, né? Eu agradeço muito quem está assistindo os vídeos, deixando o like, fazendo comentários e vamos lá, né? O que interessa. Bom, com certeza a questão de deixar a aplicação de forma PWA é uma forma mais rápida, né? Porque eu vou ter só um front ali, eu faço uma configuração para ele se adaptar ao mobile, dependendo de se for Android ou iOS. O problema do iOS, né, é a questão da instalação, porque você tem que fazer a instalação de forma manual. Já no Android, se você abrir no Google Chrome, ele já aparece um pop-upzinho pedindo para instalar. Então, a primeira barreira que eu encontrei foi essa, que os usuários tiveram, né? Porque alguns que acessaram no iOS não tinham paciência ou não tinham a expertise de instalar manualmente um PWA, porque sinceramente eles nem sabem o que é PWA. Então, para facilitar essa experiência, eu tive um dos pontos que eu levantei para fazer a questão do mobile, né? Outras desvantagens, quando a questão do áudio no PWA, quando fecha a tela, às vezes ele corta o áudio, principalmente do Pomodoro, né? E isso aí já é uma barreira, porque você quebra o ciclo, né, do Pomodoro, você quebra a usabilidade da ferramenta, né? Já na forma nativa não, eu consigo ter essa manipulação, esse controle melhor, né? E como sempre, né, no iOS é a barreira. No Android eu testei e não tive essa dificuldade. Já no iOS acontecia que quando eu fechava a tela, o som do áudio do Pomodoro ele cortava. Fora isso, vai ter uma nova feature, não vai ser agora, mas no futuro não muito distante, que vai ser os áudios dos e-books, né? Também eu pretendo implementá-la e já adiantando, esses áudios com certeza eles iam a questão de ser em PWA, com certeza esses áudios iam ser impactados, né? Então, pelo fato de agora eu estar também tendo outra frente, um outro front, né? Um front diferente, que vai ser o mobile. No caso, o áudio ele vai fluir melhor lá, né? Já no web, ele não vai ter essa mesma fluidez, né? Digamos assim. A questão da notificação. A questão da notificação pelo PWA, hoje ele é disponível no iOS, mas tem a questão da versão, né? Que tem que ter, por exemplo, uma versão a partir da 16.4 do iOS para ele fazer a questão do push notification. Nos antigos já não ia rolar essa questão do push, né? E a questão do push, ele é, eu vou dizer, extrema importância, mas ele é importante para o aplicamente porque é ele que vai trazer novamente o usuário para o aplicativo, a usar o aplicativo de fato, né? Principalmente quando eu implementar a questão da feature de ofensiva, como tem lá, por exemplo, no Duolingo, né, que tem aquela questão da ofensiva também, tem uns dias, vai ter também no aplicamente, mas aí já adiantando no PWA esse push notification para iOS novamente, né, ia ser uma barreira. E eu tenho a questão da versão, tem a questão da... Cara, ia ser... pode funcionar, às vezes não funciona. Já no Android talvez a push notification ele fluísse bem, né? Então,
já é mais uma desvantagem o PWA. Agora vamos aqui a questão da performance também, né? De algumas animações também é uma desvantagem, né? Que eu não tenho tanta fluidez como se fosse um nativo. Já outro ponto também, deixa eu ver agora, que é a questão do React Native, né? Bom, primeiro ponto, o aplicativo ele vai estar lá na loja, né? Eu nem falei falei só das desvantagens, né, do PWA. Vamos falar um pouquinho das vantagens. A questão da vantagem, né? A questão do público, do custo zero, da questão da publicação, não tenho que pagar para publicar na loja, né? Aqui são as taxas que, por exemplo, na Apple eu vou pagar $99 por ano e no Google eu vou pagar $25 único, né? Taxa única, para publicar meu aplicativo na loja. Questão da taxa de venda, nas lojas elas cobram 30% em média para fazer o pagamento por lá. Já estou, no caso, eu já tenho uma forma de pagamento que é a própria Hotmart, né? Eu vou ter que fazer uma estratégia que, quando você logar, mostrar uma mensagem. Vou falar mais um pouco lá pro final a minha estratégia, mas adiantando, é uma mensagem que eu vou mostrar para o usuário que a forma de pagamento tem que ser feita lá no site, né? E é interessante porque, se a gente parar para pensar, algumas, por exemplo, a Netflix, ela é assim, né? Você faz o pagamento no site. Eu não sei se no aplicativo tem, eu acho que não. Acho que ele direciona para o site também para fazer a questão do pagamento, salvo engano, né? A questão da atualização nem se compara, porque eu já atualizo ali, faço o deploy, já está a questão da atualização publicada. Já na loja eu tenho uma barreira, que é a questão da aceitação na loja, né? Na Play Store até que é rápido, questão da publicação e a aceitação da publicação. Já na Apple Store não, é um pouquinho mais burocrático, né? Eles aceitarem as atualizações, tem toda a avaliação e tudo. E essa questão de burocracia a mais que vai ter essa barreira. A questão da base de código, que é uma base de código única, né? Que eu vou ter ali só no front. Agora tendo outro front, que no caso é o mobile, né? É outra base de código também, que eu tenho que manter atualizada, né? Então vão ser duas bases de códigos aí, duas frentes que eu vou ter que tomar de conta. E pronto, as vantagens são essas, né? Agora vamos para as vantagens do React Native, né? Bom, primeira vantagem, eu já comecei a falar, que é a questão da loja, né? Que ele vai estar lá publicado na loja, e isso já é uma vitrine a mais do aplicativo. E também a questão do áudio, né? Eu vou ter um controle melhor do áudio pelo fato de estar implementado no nativo, né? E questão do push notification também vai ser melhor, não, nem se compara, né? Eu posso usar, eu até citei alguns serviços, tem o OneSignal, acho que é assim que se pronuncia, e tem o Expo Notifications. No caso eu já estou usando o próprio Expo, né? É bem mais fácil você fazer programar no React Native, agora abrindo parênteses, fazer o React Native com o Expo do que se fosse propriamente dito com a CLI do React Native, que é bem mais chatinho. E voltando, né? O push notification implementado no nativo, ele é bem mais simples do que se eu fosse fazer no PWA, porque eu vou ter mais controle, né? E há mais certeza de a notificação chegar até o usuário. A questão do offline também eu poderia fazer no PWA, porém é muito mais frágil, muito mais, como é que posso dizer, mas não é tão robusto como se fosse fazendo offline no aplicativo. Porque, se eu não me engano, lá tem que trabalhar com local storage, e tem outra paradinha que você pode usar no PWA, que eu não me lembro agora de cabeça, para trabalhar com essa parte de offline. É mais simples, é mais limitada, né? Pronto, a palavra que eu queria dizer. Já no aplicativo não, eu vou ter uma basezinha de código, que é o SQLite, eu consigo trabalhar melhor, né, com essa parte de offline. A questão da credibilidade, ele vai estar na loja, então muitas pessoas vão dar mais credibilidade publicamente, né, para o aplicativo. E as desvantagens,
Bom, as desvantagens é a questão da publicação, a burocracia da publicação, como eu citei, né? Eu tenho a questão da avaliação, tem a questão do pagamento também, que eu tenho que... eu já até botei aqui uma solução, né? Para driblar esse pagamento, não ser pelas lojas, mas ser de forma por fora, né? No caso, ser na web. Então aqui eu já tenho uma solução, né? Que o app nativo serve apenas como consumo de login. A venda acontece no site, né? Aí apps como Netflix e Spotify fazem isso, que é o Reading Apps, né? Que é aplicativo só de leitura. A questão da manutenção, que agora vai ser dupla, né? Que eu vou ter que trabalhar tanto na web, no front e também no mobile. Então vai ser duas frentes aí, para cuidar de conta. Fora o back e a infra, né? Às vezes fazer isso sozinho, você corta aquela coisa de burocracia com seu sócio, se não tiver alinhado, né? Você acaba trabalhando a mais ou a menos do que o seu sócio, então tem que estar muito bem alinhado os dois. Então eu não tenho essa burocracia de ter que lidar com outra pessoa, né? Mas também eu tenho a burocracia de fazer tudo só. É bom e ruim, né? Vamos lá. Aí, o que fazer? Bom, considerando que o aplicativo agora ele depende da retenção, do hábito e o áudio, né? Que vai ser duas retenções diferentes. Nessa decisão, né, que eu tive, o vencedor foi o React Native. Aí, por quê, né? A questão do Pomodoro, eu vi que ele funcionaria melhor no React Native. A questão do notificação também. Então, ficou decidido implementar o React Native, certo? Após essa análise aqui que eu fiz, né? Do ambos os dois, vantagens e desvantagens que eu apontei, eu decidi implementar também o React Native. E aqui é a minha estratégia, né? Vamos lá. Minha estratégia é o foco na web, é a questão da aquisição, marketing, vendas, o blog e o uso no desktop, né? Então, se você quiser usar aplicamente hoje no desktop, você usa. No mobile você também usa, na questão através do PWA, ou você pode acessar o link direto no web, né? A questão do mobile, você pode usar o React Native, que estou implementando essa questão. E lá ele vai ter o foco no consumo do material, né? A questão da retenção, o áudio, offline e notificações. A estratégia da loja é lançar o app gratuito para baixar, tanto na Apple Store como na Play Store. Primeiro, provavelmente vai ser na Play Store, né? Para Android, depois para iOS. E dentro deles ter apenas o login com a seguinte mensagem, né? Quando você logar, vai criar a sua conta. E quando você logar, acho que eu escrevi errado aqui, para dentro dele ter apenas o login com a seguinte mensagem: crie sua conta no site. Ah, tá. Quando você, antes de logar, né? Você vai aparecer o pop-upzinho para pedir para você criar sua conta no site. Ficou meio estranho, né? Isso eu vou repensar aqui, essa estratégia, mas vai ser algo parecido. E não colocar o link direto de compra no iOS para evitar a taxa de 30%, né? E é isso, galera. Essa é a minha visão aqui, minha estratégia de fazer também o aplicativo. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa estratégia, implementar o aplicativo e o web. Se faz sentido, né, para vocês. Para mim, após essa análise aqui que eu fiz, para mim faz sentido eu ter o aplicativo e o web. Acho que a questão de usabilidade do usuário vai ficar bem melhor do que um PWA, sendo um aplicativo nativo, né? Nativo, entre aspas. E eu acho que a questão eu vou ganhar mais, a questão de credibilidade do aplicamente. A questão de usabilidade, o usuário ele vai ter essa melhora, né? E é isso. Então, galera, deixem um like, comentem, deixem sua inscrita aí no canal para vocês acompanharem mais essa jornada aqui de um programador solo construindo o seu SaaS, né? Vocês podem ver, eu
eu estou tentando usar também o aplicamento de forma de aprendizado, porque muitas coisas eu estou aprendendo aqui, questão de infra, e eu não tenho tanto contato no meu emprego, né? Na verdade, eu nunca tive tanto contato nos meus empregos, só a questão de subir né, um Docker e essas paradas assim, mas questão de observabilidade, de questão de backup, questão de observabilidade, backup, questão de configuração também, essas configurações mais de infra também não, de certificados, essas coisas eu não tive tanto contato com esse tempo aí que eu já atuo na área, né? E agora eu tô tendo essa oportunidade porque querendo ou não, eu tenho que fazer, né? Senão não tem ninguém para fazer para mim. E eu tô tendo essa experiência, tá sendo bem interessante. E eu queria que vocês comentassem aí o que é que vocês estão achando, o que é que eu posso fazer de melhoria para o aplicamento, o que é que o aplicamento ele pode ter para melhorar, né? Novas features também, se vocês quiserem deixar aí nos comentários. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem críticas construtivas e tal para melhoria, deixem aí também. Se vocês quiserem criar sua conta hoje mesmo, já tem lá o plano gratuito, né? Para vocês criarem sua conta e testar o aplicamento. Já tem conteúdos gratuitos lá também, algumas funcionalidades que são liberadas por plano gratuito. E é isso. Valeu, pessoal. Até mais.